A população de Salvador é a segunda do país que tem mais sensação de insegurança. É o que revela uma pesquisa do IBGE. No segundo fim de semana do ano, foram registradas 30 mortes na capital baiana. Carol, impressionante, uma média de um crime a cada 90 minutos. E para as autoridades, Marcos, o avanço da criminalidade está ligado ao tráfico de drogas. Nas ruas da capital baiana, a população está assustada. 30 homicídios demais. Até para andar na rua a pessoa anda preocupada. As autoridades devem tomar uma providência, porque não se pode mais sair de casa. Os baianos sabem o que existe por trás da maioria dos casos de violência. A droga traz muito problema hoje, que é principalmente a droga, principalmente o crack hoje está acabando com a família. Mas nem tudo está ligado ao tráfico de drogas. Neste fim de semana, um mototaxista foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O mototaxista Josailton do Socorro Santos, de 26 anos, havia acabado de deixar uma passageira nesta região do Bonfim, quando foi abordado por 4 homens em um carro prata. Um deles saltou e anunciou o assalto. Houve reação e a vítima levou 4 tiros. O mototaxista chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No local, os moradores evitam falar sobre o crime. Ninguém quer se expor, a verdade é essa. Ninguém ainda foi preso, mas a delegada disse que está investigando o caso. Já houve depoimento de testemunhas e nós estamos concluindo, o procedimento. Dados do IBGE apontam que depois de Belém, no Pará, a população de Salvador é a que tem a maior sensação de insegurança no país. Esta aposentada tem medo de sair à noite. Tá perigoso. É melhor evitar. Se puder ficar em casa, melhor. Se puder não sair de noite, melhor. No Calabar, região central de Salvador, um homem morreu durante uma troca de tiros. O secretário de Segurança Pública admite que o crescimento da criminalidade do estado preocupa as autoridades. Nós temos como principal fator da criminalidade o tráfico de drogas, especificamente o crack. Isso é um consenso entre todos os secretários de Segurança Pública do Brasil. Nós temos que dar um combate ao grande tráfico de drogas para diminuirmos a oferta. E, por outro lado, temos que ter campanhas de prevenção às drogas. Um acerto de contas entre traficantes deixou mais um inocente ferido. Uma criança de apenas 10 anos foi atingida por uma bala perdida em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. O crime chamou a atenção dos moradores da região. No local onde a criança foi baleada, impera a lei do silêncio. Nem os familiares do garoto quiseram falar sobre o assunto. Segundo informações da polícia, o menino de 10 anos andava de bicicleta quando começou um confronto entre 2 grupos rivais e traficantes. No meio do tiroteio, a criança acabou atingida no rosto por uma bala perdida. O menor foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, onde foi submetido a uma cirurgia e não corre risco de morte. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade. E a polícia prendeu o acusado de assassinar um policial civil em novembro do ano passado em um posto de gasolina na rodoviária de Salvador. Ele foi reconhecido com a ajuda das imagens de segurança do local. Raimundo Jackson Santos Silva, de 19 anos, foi preso no município de Candeias, na região metropolitana de Salvador, depois de participar de uma saidinha bancária. Na delegacia, ele foi reconhecido. O acusado era procurado pelo assassinato do policial civil Marcos Vinícius da Rocha Souza, de 30 anos. O crime aconteceu na madrugada de 20 de novembro do ano passado, em um posto de combustíveis próximo à rodoviária da capital baiana. O policial foi morto com 3 tiros. O assassinato foi flagrado pelas câmeras do circuito de segurança do posto. Segundo o delegado responsável pelo caso, o policial foi morto porque foi reconhecido. Pelo que ele nos disse até agora, a gente tem que foi uma vingança. Ele identificou Marcos como policial civil e aí praticou homicídio. Para a polícia, não há dúvida de que Raimundo Jackson é o autor dos disparos que mataram o policial. Além dele ter sido flagrado pelas câmeras do circuito de segurança do posto, 2 testemunhas que estavam na hora do crime também reconheceram o acusado. Outros 2 homens que participaram do crime ainda estão sendo procurados. Segundo a polícia, Eric Vinícius Santana e Ícaro Andrade Lopes estavam no carro prata que aparece nas imagens. Eles teriam dado fuga ao assassino. Aguardamos agora, dentro da
matéria que vocês vão colocar, da imagem, a participação da nossa sociedade, nos informando o local onde essas pessoas se encontram. E vamos ver como está o trânsito neste início de noite em Salvador. As informações direto do nosso link móvel com Walter Lima. Boa noite, Walter. Imagens ao vivo da Avenida Bonocô, trânsito tranquilo neste momento em Salvador. Aí a Avenida Bonocô, aqui em Salvador, trânsito tranquilo, fluindo naturalmente. Coisa que é meio difícil essa hora, né, Marcos? Horário de pico. Em Salvador, você vê que do outro lado, no sentido centro, trânsito congestionado. Agora o futebol, há uma semana da estreia do Campeonato Baiano, o Vitória aos poucos vai montando o time para o jogo contra o Colo-Colo no Barradão. Mas, por enquanto, os reforços ainda não chegaram. A prioridade, então, tem sido o condicionamento físico. Eita calor danado. Com a temperatura alta na segunda-feira, só bebendo muita água para hidratar. E não adianta fazer cara feia. Há menos de uma semana para a estreia no Baianão, o preparador físico Ednilson Senna botou o elenco para suar o treino físico. Nosso tempo é muito curto. Sabemos do nosso calendário do brasileiro aqui, que começa com o Baiano e, consequentemente, Copa do Brasil, Nordestão, Campeonato Brasileiro da Série B, que também é muito difícil. Então, nós temos que fazer em tempo hábil, né? Uma preparação. Sabemos que não vai ser ideal para estrear no Campeonato Baiano contra a equipe do Colo-Colo, mas é o tempo que nos foi dado. No treino tático realizado na Toca do Leão pela manhã, o técnico Antônio Lopes orientou os jogadores e começou a esboçar a equipe titular para o início do campeonato. Ainda sem a presença dos zagueiros Alisson e Guenier, que treinaram à parte, e do volante Neto Coruja, que se reapresentou após resolver problemas de família no interior. Durante a semana vão ser mais treinos intensos, já de olho na estreia nesse domingo, contra o Colo-Colo no Barradão. Todo mundo está se dedicando aí nos treinamentos, né? E vamos procurar aí iniciar o Campeonato Baiano bem. Temos um jogo de estreia contra a equipe do Colo-Colo no domingo que vem. Então temos mais uma semana aí para melhorar a parte física e a parte tática para a gente começar bem o campeonato. O Vitória acertou nesse fim de semana com o zagueiro Eduardo, revelado pelo Bahia. O jogador, que tem passagens pelo Botafogo do Rio e Sporting Braga de Portugal, é aguardado aqui na Toca do Leão para assinar o contrato até dezembro de 2011. No Bahia, uma má notícia para os torcedores. Depois de ter acertado por mais uma temporada a permanência no clube, Fábio Bahia surpreendeu a todos e fechou com o clube da Coreia do Sul. O nome ainda não foi divulgado. O jogador recebeu uma proposta considerada irrecusável enquanto resolvia problemas com a documentação em Goiânia. O Bahia Record de hoje termina aqui. Você assiste agora ao Jornal da Record e logo depois a série Dr. House. Para ficar bem informado e saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no portal itaponline.com. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia, uma boa noite. Até amanhã às 15 para as 7 da noite. Boa noite.